E Ana, eu acho que a gente pode fazer uma ligação aí com o que a Maitê estava falando, do time do Atlético Paranaense, já trazendo um pouquinho para nossa para Larissa, que é mais um trabalho do Diniz que começa ruim, né? E vem um outro técnico e melhora o trabalho, né? Porque o técnico do início da temporada do ano passado do Atlético Paranaense era o Diniz, que era um time horrível, a torcida detestava ele. E aí Nossa, o Thiago Nunes veio em 2018, né? E aí o Thiago Nunes veio sobre aproveitar, sobre melhorar aquilo que o Diniz tinha deixado, né? Que era a questão era a defesa, né? Que era muito. deixa eu fazer até uma consideração. Para vocês terem ideia, o Renan Lodge era banco Com o pro Diniz. quando o Diniz era técnico. Gente. E aí junta os jogadores do São Paulo e, né? E bancam o Diniz no São Paulo. Gente, eu não sei não. Tenho uma opinião, talvez um pouco polêmica, para a torcida do São Paulo, ou pelo menos para uma parte da torcida do São Paulo, minha bolha meio que concorda comigo, sobre o Diniz. O Diniz continua fácil, mas tranquilo, na paz, na boa. A gente perdeu agora para o Mirassol, né? A gente foi eliminado pelo Mirassol, e que foi um dos maiores vexames da história do São Paulo, até porque o Mirassol tinha perdido 18 jogadores na parada e Cara, da o time do pandemia. WhatsApp, né? Ei, vem jogar aqui, vem aqui jogar, vem! Foi basicamente Sacanagem. isso. Então, assim, é uma torcida que está muito cansada já de muitos vexames, além de estar 8 anos sem ganhar um título, né? Vamos completar, porque agora pra gente só vai ter chance de título em 2021, a ver como será 2020. De qualquer maneira, eu sou uma pessoa que defende o Diniz, eu sou dinizista, porque a cara da Maite é maravilhosa. Por quê? Deixa eu tentar me fazer explicar. A gente, nos últimos anos, a gente... Convença agora. Me convença. Não vou te convencer, até porque eu quero o bem do São Paulo, assim, que bom que saiu. Inclusive, obrigada pelo Pablo, adoro mesmo. Isso que eu ia falar, gente, o Pablo, assim, ele mora no coração, assim, sabe? Tipo, meu, Ele foi assim, espetacular. ele é um amor, ele é incrível, eu adoro, eu gosto bastante dele mesmo. E o São Paulo, nos últimos anos, teve uma dificuldade muito grande com jogadores que formavam panelinhas. Então, o clima estava todo bom e tal. É um dos problemas que eu tenho com o Cuca, inclusive, que meio que a sensação que eu tinha, e pelo menos a fama, né, é de que ele dá uma incentivada nessas rixas entre jogadores. E a gente tinha muito esse problema. E o Diniz, falem o que quiser dele, de grupo, ele é muito bom. E eu acho que é um dos motivos pelos quais ele consegue receber o apoio dos jogadores muito fácil. O que a gente tem de notícia é que ele consegue trabalhar esse jogador. A gente teve jogadores que tiveram problema com drogas e tal, e o Diniz ele é muito bom em recuperar essas pessoas, ele consegue trazer o jogador para perto dele. E na minha cabeça, se um jogador está muito tranquilo pessoalmente, ele consegue desenvolver muito melhor em campo. Significa que o Diniz vai ser um bom técnico, que a gente vai conseguir vencer alguma coisa com ele? Não sei. Mas o São Paulo também tem muitas brigas políticas, e o problema não é o Diniz. Dos últimos técnicos que a gente teve, o Diniz é o melhor deles. Também pelo Então, que ele oferece. Difícil, tá muito difícil. Eu não tô falando que o Diniz é um excelente técnico, assim, o que vai salvar a pátria. Mas dos que a gente teve até agora, ele é um dos melhores. Eu acho que melhor que ele, olhando para trás, em 2018 a gente teve o Aguirre, que saiu de um jeito absurdo do São Paulo, faltando 5 jogos para acabar o campeonato, que foi absurdo, foi ridículo, e assim, por mim a gente estava com a Aguirre até hoje. Mas isso não sou eu que defino. Desde o Aguirre, para mim o Diniz é um dos melhores, e que é um cara de verdade, que a partir do momento que ganhar um título, ele vai ser muito mais prestigiado no Brasil. O que falta para ele é um título, porque todo mundo concorda que as ideias dele são muito boas, embora ele tenha uma dificuldade ali na defesa, que a defesa acaba ficando muito exposta, mas as ideias são muito boas, é um cara excelente de grupo, ele é um cara que é muito querido por todos os clubes que ele passou, o que falta para ele é um título. O problema é que ele tá no São Paulo. Eu gosto dele, preciso falar também, eu gosto. Eu só acho que ele... Eu acho que, na verdade, assim, o Brasil dá muito ibope pro Diniz, entendeu? Eu não acho ele tudo isso. E... Eu já acho o contrário, que o Brasil não dá ibope pro Diniz. Ele é defendido em todas as mesas, gente. Bom que tá 2-2. Tá 2-2, porque
A Dani tá ali, tá do lado da Lara ali, tá 2-2. Eu tô sentindo isso. Não que eu queira ele no meu time. Olha aí. Tá Eu acho que ele. Não, assim, o critério é bom, eu quero ele no meu time. Se ele é bom, eu quero ele no meu time. Então, é bom no time dos outros, não, né? Não, gente, assim, eu defendo. Eu acho que ele quer implantar, o que ele quer implantar é uma visão nova. Eu acho que a gente vive um momento hoje no Brasil que a gente precisa de uma visão nova dos treinadores. Tanto é, aí, Santos, Flamengo foram procurar peças de fora. Com toda a certeza mas olha só, do mundo. Falando nisso, Flamengo e Santos começaram o ano de 2019 tentando, entre aspas, copiar o modelo do Palmeiras, que era o treinador medalhão que controla o vestiário e ter no caso o Flamengo tinha capacidade financeira para fazer isso, montar 2 elencos para ter o time A e o time B e revezar, né? Coisa que o JJ chegou e quebrou no meio. Mas no início do ano, Flamengo e Santos disputaram o Abel, né? Então, para ver que as mentalidades estavam aí, né? E aí o Abel foi para o Flamengo por uma questão financeira e tudo mais. Tarará. Mas esse que é o problema. Eu consigo entender o que a Dani tá falando de achar bom, mas não querer no time dela, porque, primeiro, o Diniz é um cara que até agora não ganhou nada. E como eu falei, ele não é medalhão. Mas a partir exatamente. Claro. Só para concluir meu pensamento sobre o Diniz, enfim, eu acho que ele é um cara legal, acho que ele vai desenvolver ainda muita coisa, uma nova visão do futebol. O problema é o que ele quer implantar, ele precisa de tempo. Time grande não tem tempo, a gente não dá tempo, sabe? Olha, eu acho que essa teoria de time, essa teoria de tempo com o Diniz, ela já passou. Porque ele teve oportunidade no Fluminense, o Fluminense apresentava os mesmos problemas. Ele teve oportunidade no Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense tem uma grande vantagem. É que o presidente, que é o Petralha, eu acho que é o Petralha, ele simplesmente, ele é o escudo, ele é o para-raio, tudo é com ele. Então, assim, técnico não é demitido porque tá fazendo pressão na mídia ou porque torcedor tá lá batendo. Não, o técnico vai ficar e pronto, acabou. Ele faz uma coisa que dificilmente... Com a torcida, inclusive, porque assim, é o Petralha que manda e acabou, ele não quer saber, entendeu? Tipo assim, é ele mandou, ele quer, ele decide, ele faz e ele acontece, entendeu? Exatamente. Ele estava numa praça que era favorável. Mas aí agora eu tenho um questionamento. Entendeu? Eu tenho um questionamento, assim, eu nem sei como é que a gente foi parar tanto no Diniz, mas eu tenho esse questionamento agora. Para Mari e para Maitê, no Brasil, citem 3 técnicos, então, tipo, se fosse para escolher entre esses técnicos brasileiros hoje, vocês escolheriam quem? A ponto de, assim, vale apostar, vale investir nesse aqui, porque tem certos medalhões, como a Mari bem citou, que já não vale mais nem aposta, não vale nem você falar assim, vou colocar aqui para tampar buraco, enfim. O Diniz não entraria nesse top 3? Top 4, não, 3? Meu não. Não. Quem seria seu top 3? Cara, eu acho que o... esqueci o nome dele. Que era do São Paulo. Que era do São Paulo. Olha, eu tô com uma lista de 20 aqui. O Rogério Ceni. O Ceni. Pô, pelo amor de Deus, como é que esquece o nome desse homem? Calma lá, vamos calma. Mas aí que tá, o Rogério Ceni, você em experiência de clube grande, entre aspas, eu acho que tudo bem, eu acho que não houve um preparo, enfim, etc. Vou falar um negócio, a experiência que a gente teve com o Ceni, a Bia me conhece, ela sabe, eu sou a pessoa assim, mais fã do Rogério que existe na face da terra, depois da família dele. A experiência que a gente teve com o Ceni no São Paulo, que é bom contextualizar, foi a pior possível. Foi com o Rogério que eu olhei e eu falei, cara, não dá. Dá. Não, e assim, com o Ceni, aí a gente ainda justificava, assim, eu era uma pessoa que justificava muito, cara, tudo bem, então ele não teve um certo preparo, até porque o São Paulo estava em crise, você puxou um ídolo, vem e tal. Eu sou muito receosa dessa coisa de você usar um ídolo para tentar te tirar de crise, porque, cara, mancha a questão do ídolo, sabe? O Rogério conseguiu se preservar ainda, de certa forma, mas, por exemplo, beleza, ele saiu do Fortaleza para tentar, aí no Fortaleza, Rogério Ceni. Depois ele saiu e tão não deu a liga que deu que todo mundo pensava que ele já voltou, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu apostaria mais no Ceni do que no Diniz, por exemplo. Eu não.
Eu não. Eu acho o Ceni mais arriscado, uma aposta mais arriscada. Para um Até clube pelo que, por tempo exemplo... de carreira mesmo. Eu acho que os dois precisam de amadurecimento, mas eles estão em fases diferentes da carreira. Assim como o Ceni, se não ganha nada, vai virar um técnico, todo mundo vai olhar e vai falar, tá, você tá fazendo o que aqui? Sim, e aí eu não sei se o Ceni, por exemplo, eu acho que um técnico, ele tem que ter essa sensibilidade de lidar, por exemplo, com o Atlético Paranaense, que é um clube, é uma equipe hoje que vem muito mais fraca do que do ano passado, então você tem que ter esse controle. O São Paulo é uma equipe que fica em crise, que sabe que não vai ganhar título, então você tem que conseguir administrar isso ali na torcida também. Não vai ganhar o Brasileirão, por exemplo. Pode acontecer? Pode acontecer. No futebol tudo pode acontecer, mas não é a ideia. Não colocaria num Santos para tentar salvar o Santos nesse momento absurdo do Santos de crise. No Flamengo também. Até porque, né, não condiz. Não, ele tentou, mas estou falando assim, para ser uma aposta desse ano, por exemplo, entendeu? No lugar do Diniz. Então, não sei se o Diniz sairia de um top 3. Eu não consigo. Aproveitando, deixa assim. Outro jogador. Outro jogador não, outro treinador. Tá, saiu o Diniz e vem quem? O que vai mudar no São Paulo? Exato, eu acho que assim, tudo bem que... bola, antes da parada, a gente era provavelmente o favorito para ganhar o Paulista, não sei se a Dani concorda, mas assim, para mim era, e eu sou uma das pessoas mais pessimistas que tem quando o assunto é ganhar algum título, mas a gente era um dos favoritos, a gente estava jogando muita bola, a gente estava realmente brigando ali, beleza, agora chegou na pandemia... Não contra o Binacional, né? Sol? Só não jogou muita bola contra o Binacional, né? Mas tudo bem. Não, mas assim... entende que o trabalho ele tem que continuar, porque uma das reclamações muito fundamentais do torcedor São Paulino é que São Paulo está sempre em reconstrução. Mas aqui, de 2017 até 2019, a gente teve 6 treinadores. Como é que em 3 anos você, com 6 treinadores, vai conseguir alguma coisa? Não tem como. Então, o São Paulo está sempre em reconstrução, porque o São Paulo sempre termina um trabalho na metade para recomeçar. Se sai o Diniz hoje, quem que entra? Eu não apostaria no Rogério. A gente não tem bons nomes, né? Esse é o grande questionamento. Eu acho que você tem, assim, eu, pelo menos, entre os brasileiros, hoje, se você fosse apostar em algum nome, seria em Renato, que não acredito que não sai do Grêmio para tentar, né, salvar São Paulo, Santos ou o Atlético. Flamengo nem vou citar, porque não está entrando no caso do que a gente está falando. Mas, por exemplo, depois do Renato, eu já acho que todo mundo está ali meio parecido. Aí você tem o Thiago, que teve um trabalho recente interessante, você tem... Cara, não tem como fugir do Diniz. Eu acho que não tem como fugir do Diniz, assim. Não por ele... Aí eu não vou entrar em mérito sobre a Maitê ou a Mário que acham dele. Não estou dizendo que talvez ele seja bom, etc. Mas... talvez até pela baixa qualidade, como a Dani bem falou. Eu acho que a vinda do Jorge Jesus, do Sampaoli, agora do Cudê, do Santos, que eu acho que do Inter, que eu acho que é muito interessante, dá um alerta para que os técnicos brasileiros aprendam, estudam, enfim, estejam sempre em evolução e saiam daquela mesmice. Mas o nosso futebol brasileiro, hoje, não apresenta tantas opções tão superiores ao Diniz, eu acho. E até alguém chegou a citar no início, falar, eu não sei se foi a Bia, enfim, de nivelar o futebol por baixo esse ano. Assim, pra mim tá tranquilo, óbvio, se a gente chega, agora o nosso início de tabela é muito tranquilo até, se a gente chega no final de agosto sem nenhuma vitória, ou tipo com 6 empates, 3 empates, aí a gente já começa a olhar um pouco diferente, mas considerando como a gente estava no início do ano e o pouco que a gente conseguiu apresentar depois da parada, eu acho muito injusto você comparar esse tipo de coisa. Ele não desenvolveu um bom trabalho até agora com outros times, mas na minha opinião, esse é o melhor elenco que ele tem na mão até agora. Quem sabe? O que me deixa louca da vida, completamente fora de mim, é cortar outro trabalho no meio. A sensação que eu tenho é que seria mais ou menos o que a gente fez com o Aguirre, que são técnicos diferentes, não estou comparando os dois, mas são 2 trabalhos que você consegue enxergar uma luz no fim do túnel e que você vai simplesmente cortar porque, não, é o Diniz, deixa pra lá. Pô, deixa o cara trabalhar. Eu me exalto. À vontade, aqui é o espaço para isso. Vou aproveitar a Dani... vai, Mari, só para encerrar, acho que depois a Dani vai falar com relação ao Diniz, a Maitê também. O meu pensamento é o seguinte, não acho que ele seja um técnico ruim. Acho que não é esse o ponto. As ideias são boas, a proposta de jogo é boa. Os trabalhos são ruins, né?
Só que assim, eu acho que falta em algum momento são duas situações, que até eu já comentei a gente debate muito lá no canal do Kika, né, no Mundo na Bola, que existe uma diferença entre você saber para você, né, e você saber passar aquilo que você quer. Então, eu acho que para ele tem ideias de jogadas e tática e tudo mais fantásticas, mas talvez ele não tenha essa capacidade de transmitir tudo que ele pensa e tudo que ele quer e transformar tudo aquilo em treinamento ali na hora e tudo mais para orientar os jogadores para que eles façam aquilo, né? E outra coisa, em algum momento ele tem que ter um ponto de autocrítica. Cara, eu tava no Fluminense e o time tinha as mesmas características, né? Lógico que em termos de elenco, peça por peça, de fato, o time do São Paulo tem o melhor elenco, o melhor que o Diniz já pegou. Então, eu tava ali, o que acontecia? O time envolvia, criava, perdia milhares de gols e tomava gol como sempre, né? Criava, passava ali, tocando a bola, criando, perdia gol e levava gol e perdia o jogo. Com o Atlético Paranaense, a mesma coisa. Muita proposição de jogo, muito domínio, muita criação. Não fazia os gols, parece que os atacantes ficam cegos, né? Não conseguem de jeito nenhum marcar um gol. Aí a gente toma tem gol. Problema com São Paulo, né? Por mais que eu goste do São Paulo é a mesma coisa. Então, mas assim, aí é que tá. Aí ele não pode fazer uma autocrítica e dizer assim, o que eu tô fazendo que eu não consigo acertar essa defesa? Onde eu preciso melhorar? Quem eu preciso procurar? O que eu preciso estudar? Será que eu tenho que parar aqui um ano e ir para um lugar onde tenha uma pessoa que seja especializada com defesa para eu aprender a montar um time ofensivo, mas que saiba recompor e se defender, para eu montar um time estável, né? Porque isso é um time estável, que consegue atacar e consegue defender, né? Não é só atacar e não conseguir defender. Mas antes da parada a gente estava conseguindo fazer isso. A gente estava realmente jogando bem, a ponto de eu considerar ser campeã depois de 8 anos. Então, por isso, a única coisa que me irrita, e não tem a ver com vocês, aí é realmente com a torcida do São Paulo, é achar que, cortando um trabalho que estava bem antes da parada, porque, gente, a gente está no meio de uma pandemia. O São Paulo ficou 131 dias parado. Não tem time no mundo que consiga voltar no mesmo nível. Não tem time no mundo que consiga voltar na mesma sintonia. Então deixa o cara. O próprio Flamengo deu uma caída grande. O Flamengo tem... Exato. Então, assim, não tem como. É só esse meu ponto. Não acho que o Diniz é o melhor técnico do mundo. Não acho que o Diniz vai tirar a gente da fila. Eu torço muito por isso, tanto pelo São Paulo quanto por ele, porque eu acredito nas ideias dele, porque eu vejo que o trabalho dele está sendo extremamente bem feito. Então, assim, é só isso para mim. Não... E repito, a partir do momento que ele ganhar um título, eu espero que seja logo, eu espero que seja o São Paulo por motivos óbvios, ele vai ser um cara muito mais prestigiado no Brasil, não vai ser tanto saco de pancada. Vai, Dani, que você tá coçando, aí você fala do Diniz. Não, imagina, você fala do Diniz e já solta o seu Z4 entre os grandes. Depois a Lari pega o embalo e solta para ver se a gente concorda. Tá, como vocês falaram muito do Diniz, eu vou... Eu vou falar do Cuca. Decidi falar aqui do Cuca agora. Acho que a Dani travou. Eu acho talvez eu considerar ele bom, está péssimo. Posso de autocrítica que a Mari falou, acho que realmente é um problema dele, mas não só dele, da maioria dos técnicos que a gente tem no Brasil hoje, né? Que eles não aceitam muitas críticas quando vem da torcida, quando vem da imprensa e tudo mais. Vocês comentaram de Rogério Ceni, eu acredito que com bagagem Rogério Ceni tem de tudo para se tornar futuramente um dos principais técnicos do Brasil. E eu vou puxar uma sardinha aqui para um ex-jogador, né, que iniciou recentemente a sua carreira como técnico. Assim, uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir falar de futebol. Estava na Inter de Limeira, saiu agora e acredito que futuramente ele também vai desempenhar um bom trabalho no futebol. Quem sabe esse ano ou no ano que vem já possa pintar em um time de Série A aí. Quem? Que travou na hora que você falou o nome, eu acho. Acho que é o Elano, né? O Elano? Elano, isso. Interessante, interessante. Assim, ele é um cara, assim, ele manja muito de futebol. Eu passaria horas vendo o Elano falar de futebol. Então, acho que ele tem de tudo aí, futuramente, com um pouquinho de tempo, bagagem, estudo, se tornar um grande técnico. Enfim,